O que realmente aconteceu na final da Copa de 1998? Por trás dos holofotes, por trás do glamour da maior competição do planeta, escondia-se uma das histórias mais obscuras e intrigantes da história do futebol brasileiro. Ronaldo, o fenômeno, tido como o maior jogador do mundo na época, simplesmente desapareceu em campo. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: por quê? Prepare-se para mergulhar numa trama de mistérios, bastidores nebulosos e suspeitas que, mesmo décadas depois, seguem sem resposta definitiva. Fique até o final, porque cada pedaço dessa história vai mudar a forma como você enxerga aquela final em Paris. O Brasil chegou à final da Copa do Mundo de 1998 como o grande favorito. Sob o comando experiente de Zagallo, a seleção encantava o mundo com uma geração de craques que unia talento, disciplina e personalidade. Rivaldo era pura classe. Bebeto carregava o faro de artilheiro. Cafu e Roberto Carlos davam velocidade e consistência pelas laterais. E no centro das atenções estava ele, Ronaldo, o fenômeno, com apenas 21 anos, dominando as manchetes e os corações de torcedores ao redor do planeta. A caminhada do Brasil até Paris foi uma demonstração de força. Na fase de grupos, vitória sobre Marrocos com show de Ronaldo, depois um passeio sobre o Chile nas oitavas e um jogo eletrizante contra a Dinamarca nas quartas. A semifinal contra a Holanda foi um épico, decidida apenas nos pênaltis, com Tafarel brilhando como nos seus melhores dias. Era como se tudo estivesse se encaixando. A seleção parecia ter o destino nas mãos. Era como se o Brasil estivesse predestinado a vencer, diriam depois os jornalistas da época, captando o sentimento que tomava conta do país. Mas entre a consagração e a tragédia, bastam algumas horas. Entre o jogo contra a Holanda e a grande final, algo ocorreu nos bastidores da seleção. Algo que alteraria para sempre a história daquela Copa e da carreira de Ronaldo. Se você acha que tudo sempre foi perfeito na seleção, espere para ver o que aconteceu no dia da final. No dia 12 de julho de 1998, poucas horas antes da final da Copa do Mundo entre Brasil e França, uma bomba explodiu nos bastidores da seleção. Ronaldo havia sofrido um mal súbito na concentração. A notícia se espalhou com velocidade entre jornalistas e membros da delegação, mas o silêncio oficial da CBF aumentava ainda mais o clima de tensão. O que se sabe, ou pelo menos o que foi confirmado por mais de uma fonte confiável, é que Ronaldo sofreu uma convulsão por volta das 14 horas, logo após o almoço. Ele caiu em sua cama, estremeceu violentamente, espumou pela boca e ficou inconsciente por alguns minutos. O desespero tomou conta do quarto. O lateral, Roberto Carlos, seu companheiro de quarto, foi o primeiro a chamar os médicos da delegação, Lídio Toledo e José Luiz Runco, que prestaram os primeiros socorros imediatamente. Após o episódio, Ronaldo foi levado às pressas para a Clínica des Lilas, em Paris, onde foi submetido a exames neurológicos e cardíacos. Apesar da gravidade do episódio, não houve um boletim médico claro divulgado à imprensa. O que existiu foram versões contraditórias. Uma delas dizia que os exames não apontaram anormalidades e, por isso, Ronaldo estava apto a jogar. Outra apontava que o próprio jogador teria sido pressionado por interesses comerciais e esportivos a entrar em campo, mesmo sem plenas condições. Anos depois, vazou uma suposta ficha médica com o diagnóstico de crise convulsiva. Mas o mais assustador veio no início da noite. Para espanto geral, Ronaldo estava escalado como titular. Curiosidade: a escalação enviada pela CBF à FIFA, horas antes da final, não incluía Ronaldo. Quem estava como titular era Edmundo. A lista foi alterada pouco tempo depois, quase de forma sigilosa. Membros da delegação da França afirmaram que só souberam da escalação de Ronaldo já no túnel de acesso ao gramado. A decisão pegou todos de surpresa, inclusive os próprios jogadores da seleção, que ainda pareciam abalados pelo que havia acontecido horas antes. O clima não era de final de Copa, era de tensão, de incerteza, de um grupo que havia acabado de testemunhar algo grave e que, mesmo assim, precisava entrar em campo como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu em campo foi ainda mais surreal e doloroso,
do que qualquer um poderia imaginar. A atuação de Ronaldo naquela final foi, para muitos, simplesmente inacreditável, e não no bom sentido. Em campo, o maior nome do futebol mundial parecia um espectro do jogador que encantara o mundo até ali. Mal se movimentava, evitava os duelos. Parecia perdido entre os zagueiros franceses. Seus dribles sumiram, sua explosão desapareceu. Era como se um impostor vestisse a camisa 9 da seleção. Mas não era só Ronaldo. O Brasil inteiro parecia anestesiado. A seleção que havia desfilado futebol ofensivo e alegria nos jogos anteriores, agora parecia presa a uma angústia coletiva. Cada passe errado, cada lance mal executado parecia o reflexo de um grupo abalado emocionalmente, tentando esconder um colapso interno que não podia ser ignorado. Zidane, por outro lado, fez questão de deixar sua marca na história. Dominante no meio de campo, marcou 2 gols de cabeça ainda no primeiro tempo, ambos em cobranças de escanteio. Algo que expôs não apenas a desatenção defensiva do Brasil, mas a falta de ânimo geral da equipe. O terceiro gol, já nos minutos finais, foi apenas o ponto final de uma atuação irreconhecível da seleção. Na entrevista coletiva após o jogo, Ronaldo era um retrato da confusão. Visivelmente abatido, limitou-se a dizer que não lembrava de nada e que só soube que iria jogar ao acordar no hospital. A imprensa, perplexa, não sabia como reagir. O público, atônito, começava a se perguntar o que de fato tinha acontecido. E foi aí que as teorias começaram a surgir, ganhando força a cada novo silêncio, a cada nova contradição vinda dos bastidores da CBF. As explicações, ou a falta delas, transformaram essa final num dos maiores enigmas do futebol. O que você vai ouvir agora desafia a lógica e parece roteiro de filme. O silêncio da CBF e as contradições nos depoimentos da comissão técnica abriram espaço para um festival de teorias. Algumas são absurdas, outras perturbadoramente plausíveis. Uma das mais famosas foi levantada pelo então senador e ex-jogador Romário. Ele insinuou que a Nike, patrocinadora da seleção e de Ronaldo, teria pressionado pela escalação do jogador para proteger seu investimento. Afinal, Ronaldo era a principal estrela global da marca naquele momento, e sua ausência em uma final de Copa do Mundo teria um impacto gigantesco na visibilidade da empresa. Essa teoria ganhou ainda mais força após um documentário da BBC revelar que existia, de fato, um contrato entre a Nike e a CBF que dava à marca grande poder sobre ações promocionais e de imagem da equipe. A partir daí, surgiram suspeitas de que o contrato também influenciaria decisões técnicas, o que oficialmente sempre foi negado por todos os envolvidos. Outra linha de pensamento envolve Zagallo e a comissão técnica. Teria havido uma pressão interna para escalar Ronaldo? O técnico teria sido contrariado? E por que Edmundo, escalado inicialmente, não entrou nem mesmo no segundo tempo quando Ronaldo nitidamente não conseguia render? Até hoje, essas perguntas não foram totalmente respondidas. Em entrevistas posteriores, membros da comissão desviaram, minimizaram ou alegaram não lembrar com clareza. Ronaldo, por sua vez, disse que não foi forçado, mas admitiu não se lembrar de nada entre a crise e a entrada em campo. Um apagão completo. Para alguns neurologistas, o quadro de Ronaldo poderia ter deixado sequelas cognitivas temporárias, o que explicaria sua apatia e desorientação em campo. Mas sem exames públicos e transparentes, tudo segue no campo da especulação. Um dado curioso. O próprio Zidane, anos depois, disse em uma entrevista que sentiu que havia algo estranho no Brasil naquele dia. Para muitos, o time francês apenas aproveitou a situação. Para outros, houve algo além do que foi revelado. Mas e depois disso? Como essa final afetou Ronaldo, o futebol brasileiro e o próprio legado da seleção? O impacto daquela final foi devastador. Para a seleção, representou a maior frustração desde a derrota de 1950. Para o torcedor, foi uma traição emocional. E para Ronaldo, uma cicatriz que ele levaria por toda a vida, mas que, surpreendentemente, não o definiu. Após a Copa de 1998, Ronaldo foi alvo de críticas duríssimas, principalmente por parte da imprensa brasileira. Muitos o chamaram de covarde, irresponsável
e chegaram a questionar sua saúde mental. Por outro lado, uma parcela significativa da opinião pública o via como vítima de uma estrutura comercial, de uma entidade sem transparência, de um sistema que colocava o lucro acima da vida de um atleta. Mas o mais impressionante foi sua resposta. 4 anos depois, na Copa de 2002, Ronaldo voltou com tudo. Após 2 cirurgias no joelho, com poucos minutos em campo nos anos anteriores, ele ressurgiu como protagonista e levou o Brasil ao pentacampeonato. Artilheiro da competição, símbolo de superação, ídolo eterno. A narrativa de redenção do fenômeno virou filme, literalmente. Mas ainda assim, o mistério de 1998 permanece. E a pergunta continua no ar. Se ele não tivesse jogado, o Brasil teria sido campeão? Teríamos visto uma história diferente? A seleção teria sido mais forte emocionalmente com Edmundo ou outro nome em campo? A verdade é que nunca saberemos. Mas o que sabemos é que 1998 deixou feridas abertas, teorias não respondidas e um legado de desconfiança. Foi o ano em que o futebol deixou de ser só futebol e virou um palco de enigmas, contratos, poder e silêncio. Comente. Qual sua opinião sobre o caso Ronaldo em 1998? Você acredita em alguma dessas teorias? Escreve aqui embaixo, quero saber sua visão sobre esse dos episódios mais estranhos da nossa história no futebol. E se você assistiu até aqui, já se inscreve no canal, porque aqui a gente conta o que ninguém mais tem coragem de mostrar. Roteiros profundos, histórias reais e curiosidades que o futebol tentou esconder. Nos vemos no próximo vídeo.